Capítulo 3. Jesus cura no dia do sábado. Ele escolhe e ordena os 12 apóstolos. Ele pergunta: pode Satanás expulsar Satanás? Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo e identifica os que creem como sendo de sua família. E outra vez entrou na sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E disse-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restaurada a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, aconselharam-lhe logo com os herodianos contra ele, sobre como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e Sidom, uma grande multidão, ouvindo quão grandes coisas fazia, veio ter com ele. E disse a seus discípulos que ele tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para o tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os advertia muito, para que não o dessem a conhecer. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E designou 12, para que estivessem com ele, para os enviar a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para casa, e ajuntou-se outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te buscam lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Capítulo 4. Jesus conta a parábola do semeador, a da candeia debaixo do alqueire, e a da semente que cresce secretamente, e a do grão de mostarda. Ele acalma a tempestade. E outra vez começou a ensinar junto do mar,
e juntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele, entrando em um barco, se assentou dentro do mar, e toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E disse-lhes: Não sabeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e a fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: Traz-se porventura a candeia para se colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não se traz antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atentai ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, ser-vos-á medido, e ser-vos-á acrescentado. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas como essas, lhes anunciava a palavra, segundo o que podiam ouvir. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada,
e despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?